Domingão e vamos falar do Esporte Clube do Recife. Vamos nessa! E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Esse vídeo aqui não tem roteiro, não tem nada para ler nem nada. É um papo nosso, meu com vocês aí do outro lado, tá? Sobre o esporte, sobre Pepa. Vamos ver se eu me lembro de cabeça, tá, gente? Nós, nesta temporada, já fizemos 9 jogos pela parte inicial do Campeonato Pernambucano, a famosa fase de grupos, né? A primeira fase, fizemos 9 jogos, ok? Desses 9 jogos, 3 foram com o time sub-20, que foram os 3 primeiros. Então fizemos 6 jogos com o time profissional do esporte, tá bem? Depois nós tivemos 4 jogos da Copa do Nordeste, se não me engano. Já foram 4 jogos da Copa do Nordeste, porque falta o Vitória e faltam mais 2 jogos na Ilha do Retiro e o Vitória no Barradão, para um total de 7, ok? Então o que é que acontece? 6 com 4, 10. Então nós já fizemos 13 jogos na temporada, porém desses 13 jogos foram 10 com o time principal, tá bem? Assim, o Pepa já rodou o que tinha que rodar. Eu acho que já chegou a hora de definir mais ou menos um time titular do esporte. Por exemplo, vou dar um exemplo. Todo mundo sabe que o Igor Cariús é o titular na lateral esquerda. Mas mesmo assim, o Dalbert vem jogando muitos jogos. Ontem mesmo contra o Petrolina, o Dalbert jogou o tempo inteiro. Ah, mas o Igor Cariús se machucou, teve suspensão, não sei o quê. Enfim, tudo bem. Mas o Dalbert vem jogando muitos jogos, não é? Então, eu acho que já está na hora de definir, por exemplo, o Igor Cariús como lateral esquerdo titular do time, não é? Na lateral direita, nós testamos o Matheus Alexandre, testamos o Di Plácido e o Hereda. Os 3 já foram testados. O Hereda, por exemplo, já fez 3 jogos. O Hereda tinha feito um jogo lá atrás, depois ele passou um tempão sem jogar. Aí no último jogo na Ilha do Retiro, o Pepa colocou Hereda para jogar ali o segundo tempo. E ontem, Hereda jogou o tempo inteiro contra o Petrolina. Ok? Já deu para notar que, aparentemente, essa disputa de titular fica entre Di Plácido e Hereda. Só que, se você parar para analisar friamente, Hereda tem o melhor cruzamento na área. Ele combate tanto na defensiva como na ofensiva e tem o melhor cruzamento na área. Então, infelizmente, aquele lateral que a gente pagou 9 bilhões, que foi o Matheus Alexandre, neste momento foi o que perfilou pior, gente. Então é banco. Então o Pepa já tem que decidir de uma vez ou outra se coloca Hereda ou Di Plácido titular. Tá bem? Então, digamos que ele escolha Di Plácido. Beleza, então Di Plácido é o lateral direito titular e o Igor Cariús o lateral esquerdo titular. Então nós já temos os 2 titulares, pelo menos nas laterais. Na zaga, o goleiro é o Kaique França, acredito eu, né? Apesar de que o Thiago Couto também jogou muito, jogou vários jogos. Mas eu acredito que o goleiro será o Kaique França, tá? Que ontem voltou e jogou o tempo inteiro também. Então já temos o goleiro, Kaique França. Aí nós temos que escolher entre Antônio Carlos, Chico, João Silva e Lucas Cunha. O Antônio Carlos jogou muitos jogos na temporada já, apesar de que ficou de fora ontem. O Chico também já jogou muitos jogos. E aí o João Silva contra o Motoclube jogou o tempo inteiro ao lado do Antônio Carlos. E o Lucas Cunha ontem jogou o tempo inteiro ao lado do Chico. E aí qual é a minha dúvida? A minha dúvida é saber se o Pepa vai manter o Antônio Carlos e o Chico como dupla principal na zaga do esporte, porque foi a dupla que mais jogou até o momento, já que o Rafael Thierry está machucado e só volta daqui a 2, 3 meses, não é? Então a dúvida é essa, se o Pepa vai manter Antônio Carlos e Chico, ou se ele vai tirar Chico, Antônio Carlos e colocar um dos novos jogadores. A primeira impressão que eu tive do João Silva foi muito boa. Eu gostei muito do João Silva com Antônio Carlos, gostei muito. Claro, também gostei ontem do Lucas Cunha com o Chico, porém achei que a questão de estreia, achei que o João Silva fez uma estreia melhor do que o Lucas Cunha. O Lucas Cunha errou ali um passe ou outro, foi meio indeciso nas jogadas, tal. Nada que comprometesse, mas eu achei que o jogo do João Silva foi um jogo mais seguro contra o Motoclube do que o Lucas Cunha contra o Petrolina.
Diferente, né? João Silva jogou no tapete da Ilha do Retiro, jogou em casa, não precisou viajar, nada. O Lucas Cunha pegou aquele campo difícil no Sertão, né? Lá em Petrolina, tá? Enfim, mas já dá para decidir. Eu acho que se o Pepa resolver manter a zaga titular como Antônio Carlos e Chico, para mim tá tudo bem. Porque eu não vi grandes erros, a não ser o jogo contra o Náutico. O jogo contra o Náutico que realmente Antônio Carlos falhou, pelo menos em um dos gols ele falhou. Já o segundo ele deu bote e não alcançou a bola, né? Mas o primeiro gol foi um erro claríssimo dele. Mas também a gente não vai, assim, condenar o atleta por causa de um erro em 10 jogos, né? Entendeu? Também não pode ser assim. Então, se o Pepa resolve colocar a zaga com Antônio Carlos e Chico, para mim tudo bem. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. E aí, então, o que é que acontece? Digamos que já temos a parte defensiva titular. Kaique França, Antônio Carlos, Chico, ou Antônio Carlos e Chico e outro jogador que ele queira colocar, o João Silva ou o Lucas Cunha, depende dele. E aí nós temos o lateral esquerdo, o Igor Cariús, e na lateral direita, de Plácido ou Hereda. Já dá para decidir, né? E aí a gente vai do meio para frente. E aí do meio para frente, eu acho que o único titular absoluto é realmente o Gonçalo Paciência e talvez o Lucas Lima, os únicos titulares absolutos. Apesar que o Lucas Lima está machucado, não jogou aí os últimos 2 jogos, o Sport também não sentiu falta do Lucas Lima, né? O Atenso, ele faz a mesma função do Lucas Lima, apesar de que também podemos colocar o Atenso para jogar em outra função, ao lado do Lucas Lima, né? Fazendo um pouco mais adiantado ou coisa desse tipo. Mas o Atenso já mostrou que tem mais faro de gol do que o Lucas Lima. Nesse momento, se for para escolher, eu ainda prefiro o Lucas Lima titular no Sport do que o Atenso. Nesse momento, o Lucas Lima mostrou por muito mais jogos, por muito mais temporada, de que merece a titularidade. O ano passado ele foi o cara do Sport na Série B. Ok, o Atenso chegou agora, já fez 3 gols, foram 4 jogos, porra, tá todo mundo empolgado, todo mundo emocionado, eu entendo, mas nesse momento o Lucas Lima, ele ainda é titular, na minha opinião, ok? Agora, a não ser que o Pepa arrume um esquema para os dois jogarem, aí tudo bem. Aí você tem ali o Rivera, que jogou 45 minutos ontem, ainda talvez seja cedo para dar uma titularidade a ele, talvez o menino Zé Lucas ainda mantenha-se na titularidade, não é? Tem o Sérgio Oliveira, que ainda não estreou, aliás, de todos os contratados, de todos, né, do elenco do Sport, daqueles que estão aptos para jogar, o Sérgio Oliveira foi o único que ainda não jogou. Até me estranhou ele não ter comparecido no jogo ontem, mas ele foi o único que ainda não teve minutos. Muito possivelmente, não sei se contra o Operário, terça-feira, ele terá minutos, talvez não, talvez ele ainda não vá jogar contra o Operário, que o Sport joga na terça-feira na Copa do Brasil, mas no dia 3, que é de amanhã, segunda-feira, às 8, o Sport já joga as quartas de final do Pernambucano contra o Decisão na Ilha do Retiro. Aí talvez o Sérgio Oliveira ganhe alguns minutos nesse jogo, tá? E aí o que é que acontece? Romarinho já teve tempo de jogo, Barleta também já teve, Gustavo Maia já teve, o Pablo já entrou, já jogou, o próprio Gustavo Coutinho, que já não está mais no Sport, também teve, Gonçalo Paciência teve, Carlos Alberto já teve, todo mundo está tendo tempo de jogo, todo mundo está jogando. O Fabrício Domingues já jogou. Deixa eu me lembrar aqui de um jogador que realmente ainda não jogou. O Adriel, menino da base, já entrou e jogou. O Marcelo Aju já entrou e jogou. Apesar de que o Marcelo Aju acho que perde essa parada. O Aju será realmente banco no Sport. Assim como o Adriel também. Mas o Adriel ontem entrou e jogou, não é? Já tinha entrado antes em outros jogos. Então eu acredito que, segundo eu me lembro aqui, o Pablo entrou e jogou também, já fez gol também. Então, pelo que eu estou me lembrando, o Pepa já rodou todo o elenco do Sport. Todo o elenco já rodou, gente. Então já é hora de definir um time titular. Ou seja, ou pelo menos 70%, 80% desse time. Já é hora de definir contra o Operário agora e depois repetir essa mesma formação contra o Decisão e assim vai. Porque já é hora de decidir as peças titulares do Sport. O Sport já fez 13 jogos nessa temporada, 10 dele com o suposto time profissional. Eu sei que os jogadores foram chegando, como ainda estão chegando, né? O Duqueiroz chega, ou se não chega hoje domingo, chega amanhã, segunda-feira, ou chega na madrugada de domingo para segunda, não lembro. Mas o Duqueiroz está chegando, volante também, não é? O Sérgio Oliveira, como eu falei nesse vídeo, ainda não jogou. Então, algumas peças ainda vão ser decididas, né? Eu acho que o centroavante é o Gonçalo Paciência, o Pablo vai ficar no banco. Apesar de que o Pablo entra muito bem. Eu acho que o Lucas Lima, ele ainda é titular nesse time.
apesar de que o Atencio está entrando bem. Algumas peças é fácil a gente definir, né? Lucas Lima, Gonçalo Paciência e tal. Mas depois tem que definir quem vai jogar na ponta na direita, quem vai jogar na ponta na esquerda, quem vai jogar ali no meio junto ao Lucas Lima, se o Fabrício Domingues é ou não é titular. Eu ainda deixava o Fabrício titular, tá? E ainda deixava o Zé Lucas titular nesse momento, entendeu? Se eu fosse fazer um meio campo, eu fazia com o Lucas Lima, Zé Lucas e o Fabrício Domingues e deixava o Sérgio Oliveira, o Duqueiroz que vai chegar e o Rivera ainda no banco, para ir entrando. E no decorrer da competição, irem ganhando normalmente a sua vaga, desde que mostrem futebol, né? Os primeiros 45 minutos que eu vi do Rivera ontem foram muito bons. O Sérgio Oliveira ainda não jogou, o Duqueiroz ainda vai chegar. Então eu ainda manteria aqueles que já vêm jogando há mais tempo, que é o Lucas Lima, não é? Lucas Lima, Atencio, aí seria Lucas Lima, Atencio, o Zé Lucas e o Fabrício Domingues. Esses 4 aí, se o Pepa conseguir colocar Atencio para jogar ao lado do Lucas Lima, né? Aí depois a gente decide o Barleta, o Romarinho, o Gustavo Maia. Sempre que o Gustavo Maia entra bem. O Barleta tem entrado bem, não é? No ataque, Gonçalo Paciência tem feito gols, o Pablo tem feito gols. Realmente o Pepa está com uma dor de cabeça bem gostosinha, bem boa aí. Mas já é hora de definir o time titular. Ou pelo menos 70% desse time. Já para fazer os jogadores começarem a pegar um certo ritmo de jogo jogando juntos, não é? Eu acho que os 13 jogos que a gente fez, 10 deles com o time, com o elenco principal, acho que já dá para definir aquele time que pode começar a temporada agora jogando como titular, né? Pelo menos essa é a minha opinião nesse domingão, tá, gente? Você deixa aqui a tua opinião também, ok? Bom domingo para todos, deixa like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e ajuda aqui o Nerd a crescer. Quem sabe a chegar a 100 mil inscritos neste ano 2025. Falta pouco, viu, gente? Tá faltando aí 29 mil. Tchau, galera.